Bíblia diz, no livro de João, capítulo 20, versículo 19, que é o terceiro dia após Jesus ter ressuscitado, ele aparece aos teus discípulos e diz: paz seja convosco, amém? Amém. Paz seja convosco. Ainda de pé, sem perca de tempo, abra por favor a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aleluia! Glória a Deus! Desde já eu quero estender a minha eterna gratidão ao dono dos meus dias, o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Quero agradecer à pastora pela oportunidade que me concedeu e agradecer a toda a igreja pelas orações. Amós capítulo 4, versículo 12. Quantos acharam? Diz amém. Amém. Procurando misericórdia. Eu vou esperar tu procurar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está na casa. Ele está na casa. Se tu ainda não sentiu, comece a abrir o coração, porque Ele está na casa. Falou, é plástico, plástico. O livro de colante, o ré, lá, fogo, tudo é placiar. Aleluia, lemos a palavra do Senhor, aleluia. O livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Os irmãos estão me ouvindo? Prepara-te para encontrar com o Senhor. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Irmãos, sem menosprezar a oração qual foi feita nessa noite, quero fazer uma oração particular em minha oração. Ainda de pé, aleluia, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Deus, neste momento, sabes tu que eu não sei falar, mas nessa noite estou aqui, Senhor, para que o Senhor venha usar, para que o teu povo saia daqui, Senhor, com a tua palavra no coração guardada, Senhor. Pai, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Podeis aceitar, desocupa as vossas mãos e aplauda o Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Irmãos, aleluia, hoje sendo um culto de Santa Ceia, eu poderia trazer nessa noite uma ministração sobre a tristeza de Jesus, registrada no livro de Mateus capítulo 26, versículo 38, quando Jesus chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E quando Jesus está subindo para o Monte das Oliveiras, parte baixa, lugar chamado Getsemane, a Bíblia diz que Jesus começa a sentir uma tristeza no seu coração, uma angústia. Ele disse para Pedro, para João, e começa a conversar. E naquela conversa, o que mais me chama a atenção é que ele diz para os discípulos que o coração dele está amargurado até a morte de tristeza. E quando Jesus começa a conversar, ele anda mais um pouquinho, então ele prostra o seu rosto diante da terra e começa a fazer a sua primeira oração das suas 4 últimas orações. E quando Jesus começa a orar, a Bíblia disse que ele diz ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça conforme a tua vontade. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse cálice não é o cálice da salvação. Esse cálice não é aquele cálice da Santa Ceia, qual nós vamos participar daqui a pouco. Esse cálice é o cálice da morte, porque Jesus, ele já sabia tudo que iria acontecer, como diz o profeta Isaías,
No livro de Isaías 53, 3 e 4, a Bíblia diz que Isaías ele já tinha profetizado que iria acontecer. É quando Jesus ele vai fazer a sua oração, ele volta, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, estão cochilando. Então ele acorda os discípulos e diz: não podeis velar comigo nem uma hora. E aí que ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele sobe para fazer a sua segunda oração. E a oração, a segunda, é a mesma coisa da primeira oração. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E quando Jesus volta pela segunda vez, os discípulos estão dormindo novamente. Então Jesus acorda os discípulos e vai até o monte para fazer a terceira oração. E na terceira oração, irmãos, o que mais me chama a atenção é que ele fala a mesma coisa da primeira e da segunda oração. E sabendo ele que ele não poderia voltar atrás, porque se Jesus tivesse voltado atrás, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, pois a Bíblia disse que a nossa salvação teve um preço de sangue. A nossa salvação, aleluia, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, para que eu e você hoje tivesse vida e vida com abundância. E quando ele volta para fazer a oração, quando ele volta da terceira oração, ele diz para os discípulos: levantai e vamos, porque o traidor se aproxima. O traidor se aproxima. E quando Jesus ele chama os discípulos para descer, irmãos, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 27 a seguir, aleluia, que Jesus então se depara com Barrabás. E quando Jesus está diante de Pilatos, a Bíblia disse que o próprio Pilatos disse: eu não vejo pecado nenhum sobre este homem, eu não vejo maldade nenhuma sobre este homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os fariseus queriam matar Jesus a qualquer custo. Então Pilatos pega uma bandeja de água e lava suas mãos e diz: a morte deste homem está nas vossas mãos. Se você pudesse analisar o que Jesus ele fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, irmãos, aleluia, muitas pessoas não valorizam isso que Jesus fez. Muitas pessoas, aleluia, acham que isso foi algo comum, coisa comum, mas não. Ele deu a vida pela nossa vida. Mas nessa noite eu quero mudar o roteiro, como diz Deus nessa noite, e vamos começar a pregar no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz, irmãos, que Jeroboão, no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 15, ele fez um altar. E aquele altar, aleluia, o povo de Israel começou a tirar o foco, começou a adorar o altar que Jeroboão fez e esquecer-se da glória de Deus, esquecer-se da glória a Deus, e começou a dar glória, aleluia, ao altar que Jeroboão fez. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que o Senhor ele se revoltou. A Bíblia diz que o Senhor ele se irou, ele irou mesmo. Ele disse, aleluia, ele começou a usar profetas maiores, profetas menores, e o povo não começou a ouvir o que os profetas estavam falando. Então foi aí que Amós disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 38, que quando o Senhor teve com Ezequias, aleluia, a Bíblia disse que o Senhor disse a Isaías, vai até Ezequias e disse: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não
viverás. Mas com Israel nessa época foi diferente. A Bíblia diz, aleluia, já que o povo de Israel não está obedecendo, eu mesmo vou descer. E a Bíblia disse que enquanto Deus, aleluia, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Algumas pessoas até pregam esse versículo como arrebatamento. Eu não discordo, porém não concordo. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que será não abrir e fechar de olhos, antes soar a última trombeta, seremos arrebatados. Então, não dá tempo, irmãos, você receber uma notificação, não dá tempo você ser avisado que o Senhor irá voltar. É necessário que já estejamos preparados. Então Israel estava passando por um processo. A Bíblia disse que eles estavam cegos espiritualmente e não queriam mais ouvir a voz do Senhor. E o Senhor resolveu descer na terra. E quando o Senhor desceu na terra, a Bíblia disse que o Senhor botou o povo para passar fome. A Bíblia disse que o Senhor tirou a água do povo, que o povo tinha que andar 3 a 2 cidades para conseguir águas. Para conseguir água nessa noite, aleluia. A Bíblia disse que o Senhor há de voltar. Foi falado nessa noite imensas vezes sobre o arrebatamento da igreja. E o que mais me chama a atenção, aleluia, é que o Senhor diz no livro de Mateus, versículo 25, é uma passagem bastante conhecida, mas eu quero falar contigo nessa noite. A Bíblia diz que existia 10 virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, mas nem todas as 10 tinham azeite. Todas as 10 eram crentes, mas nem todas as 10 tinham azeite. A Bíblia disse que à meia-noite o noivo aparece, irmãos, e as 5 que tinham azeite subiram para a glória, mas as 5 que não tinham ficaram a ver navios. Porque estavam sem a presença. A presença de Deus, ela faz a diferença. A Bíblia diz no livro, aleluia, de Juízes, capítulo 26, que quando o juiz, aleluia, quando Sansão foi deparar com os filisteus, ele não percebeu que ele estava mais com a presença. Então perca tudo menos a presença. Perca tudo menos a graça. Pois a Bíblia diz, aleluia, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o Senhor disse a Moisés, a minha presença irá contigo. Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não for, não nos faça subir deste lugar. E quantas pessoas hoje em dia já perderam a presença? Quantas pessoas hoje em dia já perderam a graça? Quantas pessoas hoje em dia não tem mais nem ânimo, irmãos? Quantas pessoas hoje em dia já perderam a esperança da volta de Jesus? Quantas pessoas hoje em dia nem esperam mais por aquele dia? Mas quando aceitamos a Cristo, a nossa esperança é um dia morar com Ele na glória. Aleluia, essa terra é passageira, irmãos. Isso aqui, aleluia, amanhã se passa, mas a glória de Deus, ela é eterna. Aleluia, a palavra diz, aleluia, no livro do profeta, aleluia, que quando Jesus voltar, muitos estarão dormindo, muitos estarão desapercebidos. Quantos estão cocheando em 2 pensamentos, como Mical? A Bíblia disse que quando a presença estava com Davi, Mical estava em cima da janela, sem saber se adorava ou se olhava para fora. Mas nessa noite que você possa sair daqui convicto, perca tudo menos a presença. Porque quando perdemos a presença, perdemos tudo. Quando perdemos a presença, aleluia, perdemos tudo, irmãos. Não somos nada sem a presença. Já ouvi falando que o céu só é lindo por causa da presença.
O céu só é bonito porque tem a presença. Se Deus sair do céu, o céu fica comum. Mas porque Ele está lá, a presença dEle está. E nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração e você nunca perca a presença. Irmão, de dentro, vamos ficar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler contigo o versículo da ceia do Senhor, amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro do 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória. Aleluia. Você que pode ficar de pé, por favor, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Peço ao Levita que prepare aquela canção da ceia, por gentileza. Glória, aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podeis aceitar, eu quero somente expressar um pouquinho. Eu já peço ao pastor Isaías e a pastora Caçula para se ficar na frente do púlpito, para que possamos passar a ceia. Irmãos, quando Paulo disse este versículo, ele está referindo Mateus 26, quando Jesus ele vai celebrar a sua última ceia antes de ser crucificado. E quando sabemos, aleluia, que Jesus ele nos dá duas ordenâncias. A primeira está escrita no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é batizai, ide fazer discípulos e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenância é para que possamos tomar, participar da ceia.